Fala galera, beleza? Vamos começar mais um vídeo aqui? Já vai deixando o seu like e se inscreve no canal. Ramsés era filho de Sete I e da rainha Tuia, e acompanhou seu pai em campanhas militares na Líbia e na Palestina aos 14 anos. Aos 22 anos, Ramsés liderava suas próprias campanhas na Núbia e foi nomeado co-governante com Sete. Ramsés iniciou vastos projetos de restauração e construiu um novo palácio em Avaris. Os egípcios tinham um relacionamento difícil com o reino dos Hititas, que havia crescido em poder para dominar a região. Sob o rei hitita Supilo-Liuma I, o Egito perdeu muitos centros comerciais importantes na Síria e em Canaã. Sete I recapturou o centro mais cobiçado, Kadesh, que ficava na Síria, mas foi retomado pelo rei hitita Muwatalli II. Após a morte de Sete I, em 1290 a.C., Ramsés assumiu o trono e imediatamente iniciou campanhas militares para restaurar as fronteiras do Egito, garantir rotas comerciais e recuperar dos hititas o que ele sentia que lhe pertencia por direito. No segundo ano do seu reinado, Ramsés derrotou os povos do mar, na costa do Nilo. Segundo seu relato, tratava-se de um povo conhecido como Sherdan, que eram aliados dos hititas. Ramsés preparou uma armadilha para eles, colocando um pequeno contingente naval na foz do Nilo para atrair os navios de guerra Sherdan. Quando eles vieram na fome para atacar, ele lançou um ataque com todos os seus navios por todos os lados, afundando os navios Sherdan. A origem e a etnia dos povos do mar são desconhecidas. Ramsés os descreve em seu relato como aliados dos hititas, e isso é importante porque mostra a relação entre os egípcios e os hititas nessa época. Em algum momento antes do ano 1275 a.C., ele começou a construção de sua grande cidade, Per-Ramsés, que significava a Casa de Ramsés, na região do Delta Oriental. Per-Ramsés seria sua capital, um palácio de prazeres e um complexo militar, pois de lá se lançariam campanhas nas regiões vizinhas. No final de 1275 a.C., Ramsés preparou seu exército para marchar sobre Cádiz. Ele esperou um bom momento e as notícias de seus espiões na Síria sobre a força e a posição do inimigo. Em 1274 a.C., 2 anos depois, quando tudo parecia a seu favor, ele liderou cerca de 20 mil homens de Per-Ramsés para a batalha. O exército foi dividido em 4 companhias, com os nomes dos deuses: Amon, Ra, Ptah e Sete. Ramsés liderou a divisão Amon, com os outros seguindo atrás. Eles marcharam por 2 meses antes de chegar a um local onde ele se sentia confiante em organizar seu exército em formação de batalha para atacar a cidade, e esperou com sua divisão Amon que as outras 3 o alcançassem. Nesse momento foram capturados 2 espiões hititas, que foram torturados e revelaram a localização do exército hitita, que segundo eles não estava perto da cidade. Tranquilizado, Ramsés abandonou seus planos de ataque imediato e deu ordem para sua divisão acampar e esperar a chegada do resto do exército. O exército hitita, na verdade, estava a menos de 1 quilômetro de distância, e os 2 espiões foram enviados propositadamente. Enquanto Ramsés montava o acampamento, os hititas saíram de trás dos muros de Cádiz e atacaram. A batalha é descrita nos relatos de Ramsés, nos quais ele relatava como a divisão Amon foi completamente invadida pelos hititas e as linhas foram quebradas. A cavalaria hitita estava massacrando a infantaria egípcia e os sobreviventes lutavam pela segurança de seu acampamento. Ramsés tinha acabado de mudar o rumo da batalha quando a divisão Ptah chegou, e ele rapidamente ordenou que o seguissem no ataque. Ele conduziu os hititas em direção ao rio Orontes, matando muitos deles, enquanto os outros se afogavam tentando escapar. Ele não havia considerado a posição em que seu ataque apressado poderia colocá-lo, e agora estava preso entre os hititas e o rio. Tudo o que Muwatalli II precisava fazer para vencer nesse momento era enviar suas tropas de reserva para a batalha, e Ramsés e seu exército teriam sido destruídos. Só que por alguma razão, o rei hitita não fez isso. Ramsés reuniu suas forças e expulsou os hititas do campo. Ele então reivindicou uma grande vitória para o Egito, pois derrotou seu inimigo na batalha. Mas a Batalha de Cádiz quase resultou em sua derrota e morte. De acordo com seus próprios relatos, foi somente devido à sua coragem pessoal e calma na batalha e à boa vontade dos deuses que ele foi capaz de virar a maré contra os hititas. Ramsés
Ramsés imortalizou seus feitos em Cádiz no poema de Pentauro e no boletim. Lá, ele descreve a batalha como uma vitória deslumbrante para o Egito, mas Muwatalli II também reivindicou a vitória, por não ter perdido a cidade para os egípcios. A Batalha de Cádiz levou ao primeiro tratado de paz já assinado no mundo, entre Ramsés II do Egito e o sucessor de Muwatalli II, Hattusili III, do Império Hitita. Após a Batalha de Cádiz, Ramsés dedicou-se a melhorar a infraestrutura do Egito, fortalecendo as suas fronteiras e encomendando vastos projetos de construção que comemoravam a sua vitória de 1274 e as suas outras realizações. Depois de Nefertari, Ramsés elevou sua esposa secundária, Isetnefret, à posição de rainha, e após a morte dela, suas filhas tornaram-se suas esposas. Mesmo assim, a memória de Nefertari, que era sua primeira esposa, parece ter estado sempre presente em sua mente, pois Ramsés mandou gravar a imagem dela em paredes e estátuas, muito depois de ter tomado outras esposas. Ele sempre tratou os filhos dessas esposas como igual consideração e respeito. O reinado de Ramsés II tornou-se um tanto controverso no último século, com alguns estudiosos afirmando que ele era mais um showman, propagandista, do que um rei eficaz, mas tem outros que argumentam o contrário. Os registros de seu reinado, no entanto, tanto as evidências escritas quanto as físicas dos templos e monumentos, defendem um reinado muito estável e próspero. Ele foi um dos poucos governantes que viveu e governou o tempo suficiente para participar de 2 festivais Heb Sed, que aconteciam a cada 30 anos, para rejuvenescer o faraó. Ele garantiu as fronteiras do país, aumentou sua riqueza e ampliou o âmbito do seu comércio. Se vangloriou de seus feitos nas suas inscrições e monumentos. A múmia de Ramsés o Grande mostra que ele tinha mais de 1,80 m de altura, uma mandíbula forte e saliente, nariz fino e lábios grossos. Ele sofria de problemas dentários, artrite grave e endurecimento das artérias, e muito provavelmente morreu de velhice ou insuficiência cardíaca. Ele também é associado ao faraó do livro bíblico do Êxodo, mas não tem nenhuma evidência histórica ou arqueológica sobre isso. Ramsés viveu até os 96 anos, teve mais de 200 esposas e concubinas, 96 filhos e 60 filhas. Seu reinado foi tão longo que houve pânico generalizado de que o mundo acabaria quando ele morresse. Ele teve seu nome e realizações escritos de uma ponta à outra do Egito, e não há praticamente nenhum local no Egito antigo que não faça menção a Ramsés o Grande.